noite, Arquihumana! Você é muito bem-vinda sempre aqui nesse perfil Portais Regina e hoje, especialmente, vamos falar de uma arquitetura feminina, aproveitando que amanhã é o Dia das Mulheres. Quer dizer, todo dia é o Dia das Mulheres, né? Mas dia 8 de março, né, é o dia que se elegeu para comemorar o Dia das Mulheres, enfim, que foi realmente uma data marcante. Então, um brinde ao amor, um brinde às arquihumanas, engi-humanas, paisagistas humanas, design humanas, enfim, todas nós que nos dedicamos a tornar os ambientes mais amorosos, mais acolhedores, que trazem bem-estar, saúde a todas as pessoas e todos os seres, né? Tem plantinhas aqui que também fazem parte do nosso ambiente, que também habitam junto com a gente, e isso também é muito do feminino, né? A gente entender que a gente está junto com a natureza, a gente é natureza também, e os nossos ambientes têm que também estar aqui refletindo tudo isso, essa nossa natureza. Natureza feminina também. Então, um brinde a todas nós, sejam todas e todos muito bem-vindos. Vamos mandando aviõezinhos aí, chamando a galera. Deixa eu tomar um golinho, né? Sempre bom brindar e já tomar um golinho. E bora! Vamos chegando que a gente tem aqui alguns assuntinhos, como sempre tem aqui, né, o meu mapa mental, para não esquecer de nada que seja importante para falar nessa noite. Estamos aqui nessa live comemorativa do Dia das Mulheres, que é amanhã. Acabei de fazer um brinde ao amor, um brinde a todas nós, e bora falar então de uma arquitetura feminina, porque esse é o meu jeito de fazer arquitetura e que fidelizou muitos clientes. E é isso que eu quero também para você, que é o que o cliente deseja. E eu tenho ouvido muito, cada vez mais, né, histórias de pessoas que falam, demais querida, que eu adoro, sua linda, Paty, minha aluna, bem-vinda sempre, querida. Então, eu ia contar um caos, né, que eu adoro contar histórias, e recentemente eu estava fazendo reforma para minha mãe, que ela, né, pro espaço de uma clínica dela. Ela tem uma clínica de psicologia e de constelações sistêmicas, e aí a mulher que vendeu a casa para ela comentou comigo, se eu fazia também projetos interiores, que ela queria reformar o apartamento dela e tal. E aí ela comentou comigo, falou assim, como que é o teu estilo? Eu falei, olha, o meu estilo é o estilo do cliente, que eu vou te ouvir, eu vou ver o que você realmente necessita, você vai me dar algumas dicas do que você gosta, e então vou fazer um projeto que seja adequado para você, que tenha a sua cara, né? E aí eu falei assim, claro, eu tenho, para dizer que eu não tenho estilo, sim, normalmente é mais de cores claras, é uma coisa mais clean, gosto bastante de materiais naturais, da presença da natureza, mas o mais importante é que eu vou trazer a sua essência para o projeto. E ela, que bom, porque a minha prima fez uma reforma e ela, nossa, brigou com o arquiteto para que o arquiteto deixasse ela fazer o que ela queria. E aí minha mãe estava perto e falou assim, nossa, a minha amiga, fulana de tal, também falou que queria a bacia sanitária branca na casa dela e o arquiteto insistia que ia pôr uma bacia preta e ela não queria, tiveram que brigar também. Eu falei, gente, como assim? O cliente tem que brigar com o arquiteto para ter o que ele quer na casa dele, no ambiente dele, em que ele vai viver. Isso não dá. Pra mim isso é muito. Alguém aí já ouviu essas histórias? Além de ficar indignada, porque a casa é da pessoa, eu acho absurdo alguém de fora vir e querer impor qualquer coisa. Também eu fico revoltada enquanto profissional. Porque muitas pessoas ficam, eu não vou contratar uma arquiteta, ela serve só para encarecer e fazer eu pôr coisas na minha casa que eu não quero. O que acontece? A gente fica sem cliente. As pessoas acham que, né, arquiteto é tudo igual. Isso é triste demais, gente. É triste demais. Então, visando essa revolução no mercado da arquitetura, que eu te convido a ficar aqui comigo e compartilhar com mais e mais arquitetas, designers de interiores, engenheiras, paisagistas, são também todas muito bem-vindas, né? Porque todas nós trabalhamos nisso, de fazer ambientes adequados, acolhedores para as pessoas. E é essa revolução feminina que eu quero te convidar a fazer. Claro que homens são sempre muito bem-vindos e é muito importante você saber que, até eu fiz um símbolo aqui, né? Esse símbolo, que é o símbolo do tal. Todos nós somos feminino e masculino.
E em todo feminino tem uma pontinha de masculino, em todo masculino tem uma pontinha de feminino. E o equilíbrio, a harmonia está quando está tudo integrado, certo? Só que, por que eu tenho falado mais com mulheres agora? Porque, agora acho que estamos sendo maioria em termos de número de formadas, mas, historicamente, os grandes nomes são masculinos, são homens, né? E acontece que o masculino produziu, por exemplo, a máquina de morar, que era como chamava, né? O Le Corbusier chamava as casas, que eram muito racionalistas, extremamente funcionais. A estética tinha todo um padrão também a ser seguido, assim como a arquitetura greco-romana também, né? Tinha as regras e tudo mais de estética, de composição. Isso é ruim? Não necessariamente, né? Porque cumpriu a sua função ainda da época, mas na época do modernismo, sim, foi ruim, né? Até a casa, por exemplo, a Villa Savoy, que é do Le Corbusier, a família Savoy adoeceu nessa casa. Eles se desfizeram dessa casa, que hoje, se não me engano, virou até museu, ela não é habitada. Nossa, mas teoricamente, se ela era uma máquina de morar, ela tinha que ter funcionado muito bem, né? E o modernismo, gente, estou só passando a mão aqui porque o ventilador está muito quente, né? Aí acaba vindo os cabelinhos na frente aqui. Então, voltando. E aí depois, o marco do fim do modernismo é a demolição do conjunto habitacional Pretty Eagle, que era nos Estados Unidos, eu esqueci, em Missouri, mas eu esqueci a cidade. O que foi feito? A ideia era fazer uma limpeza na cidade, então tirar os bairros pobres e condensar todos em um grande complexo habitacional. Só que não levaram em conta as pessoas, a cultura dessas pessoas, os hábitos, os estilos de vida, inclusive se havia ou não embates. E foi isso que aconteceu. Trouxeram comunidades inimigas ali. Então, isso foi só um dos problemas, né? Não consideraram a maneira como as pessoas viviam também. Então, ótimo, não, planta o térreo livre, então tudo sobre pilotis, então era térreo livre, as pessoas em cima. Só que acontece que ter o térreo habitado ajudava a ter pessoas vendo o que estava acontecendo, isso nas comunidades. Então, inibia a criminalidade. Só que quando tiraram as pessoas do térreo e puseram para cima, diminuiu a capacidade de vigia e houve muitos crimes nesses térreos, onde tinham os pilotis. E, no fim das contas, esse conjunto habitacional teve que ser demolido. E aí, então, historicamente, se considera que esse é o fim, é o marco do fim do modernismo. Então, dessas casas, que são máquinas de morar, não funcionou. Justamente porque se tirou o feminino. Ficou muito no masculino de, vai lá, o masculino é muito assim, né? Vai lá, resolve e tal, foco na solução, foco na ação. Isso é muito bom, gente, isso também faz parte, né? Só que acontece, estou dando uma olhadinha aqui para não me perder, né? Acontece que a natureza é cíclica, as pessoas são cíclicas, as pessoas têm culturas, têm hábitos diferentes. Então, não adianta você vir com uma regra externa, uma regra de fora, e falar, é assim que você vai viver daqui pra frente. Oi? Mas não é assim que eu gosto, não é assim que eu me sinto bem, não é assim que eu funciono. E isso faz parte do masculino adoecido, que vai lá e impõe. Então, os homens também têm a capacidade de ouvir, de acolher, né? E de servir as pessoas. Tanto que existem, sim, excelentes arquitetos, né? Mas, se a gente fica no masculino adoecido, e mulheres às vezes vão para esse lado também, não dá certo. Que aí fica nessa ideia de, o arquiteto, a arquiteta que tem que ir lá e falar o que é bom. Não, mas eu tenho que ter a minha assinatura. As pessoas têm que bater o olho e ver que aquele é um projeto meu. Vai ser um projeto seu, vai ter a sua assinatura. Só que isso vai ser a consequência de primeiro ter tido a assinatura do cliente, a essência do cliente. Ainda assim, vai ter a sua assinatura. Tá? E o mais importante é que a sua assinatura seja a satisfação do cliente. Que ele tenha a impressão de que você foi lá e entrou na cabeça dele. Pegou certinho o que ele estava sonhando, o que ele estava imaginando e botou no papel. Só que de uma maneira melhorada. Né? Eu tenho uma cliente, que é uma dessas que retornou, né? A gente fez um projeto, acho que 1 ano e meio
antes desse segundo que eu vou falar, né, agora o caos. E aí, ela primeiro era casa para o sogro, na verdade uma casa de campo para a família toda, e depois resolveram fazer um grande salão para reuniões em família e tudo, fazer festas e tal. E aí, eles vieram com alguma ideia e tal, eu falei assim, me manda uma imagem de referência do que vocês gostam e tal. Eu falei assim, olha, a gente gostou muito do lugar que a gente foi, acampar, não sei o que, tal, beleza. Aí, a gente fez um projeto formalmente totalmente diferente, mas com aquela imagem e ouvindo o que eles queriam, porque aqui era legal fazer isso, aquilo, mas agora a gente quer que você nos surpreenda. E quando eu fiz a apresentação do projeto, eles falaram, eu, meu irmão e na época o sócio dele também, que é uma construção em bioconstrução, tem forma orgânica, uma parte dela. E aí eles falaram assim, uau, vocês conseguiram nos surpreender de novo. E ouviram tudo que a gente queria. E isso que a gente foi também trazendo mais ideias, né? Olha, vocês falaram disso aqui, que tal fazer isso aqui, tal, aqui podia ser um pouco maior do que vocês pediram, aqui podia ser assim, tal, beleza. Eles acataram algumas coisas, outras coisas falaram, não, mas assim a gente queria tal jeito, tal, beleza, né? E aí a gente apresentou o projeto sem modificação. Sem modificação. Uau, vocês nos surpreenderam. Isso por quê? Aí agora eu vou trazer o feminino. Bom, mas antes de falar do feminino, né? Por que eu tenho também feito muito esse movimento, cada vez mais, de falar aqui, né, na internet e tudo mais, e fazer meus cursos e mentorias? Porque eu vejo muito um movimento de pessoas que desistem da arquitetura. Depois de 5 anos ali, suados, uma faculdade puxada, desistem. Ou então ficam muito cansadas, exauridas. E pensando, será que é isso mesmo que eu quero? Vive pensando, se não desistiu ainda, vive pensando, uma hora eu vou largar isso aqui, não tá dando. Pra mim, tem 2 razões principais. A primeira delas é que as mulheres estão desconectadas da sua própria essência feminina. E aí, então, daqui a pouco eu vou falar o que é esse feminino, né? E o segundo é seguir justamente um padrão masculino adoecido, que está sempre só no mundo externo, só para fora, e não volta para dentro para se ouvir as próprias necessidades. E aqui acaba virando o quê? Fazendo uma arquitetura que não tem propósito e não se sustenta. Se você não tem um propósito, não tem um grande porquê de você fazer a arquitetura, você não consegue sustentar e você acaba desistindo mesmo. Então, o que seria esse feminino que eu estou falando, que é necessário a gente trazer? Feminizar a arquitetura. E aí eu fui até pesquisar, né, a primeira palavra que vem é feminilizar. E aí eu vi que feminilizar é trazer mais mulheres para dentro das profissões. Só que o feminizar é trazer as qualidades femininas para a profissão, que acaba sendo a consequência de feminilizar, de ter mais mulheres, mas o feminizar é qualitativo, então trazendo a qualidade. E eu quero que isso traga a qualidade de elevar o nível do mercado, elevar o nível da arquitetura, justamente para que mais e mais clientes venham para a arquitetura e falem, não, beleza, eu preciso de uma arquiteta porque ela vai me ajudar a entender o que eu tenho aqui dentro e materializar isso num projeto. Para que haja cada vez menos pessoas que tenham experiências ruins, como as que eu comentei no começo, de ter lá que ficar brigando com a arquiteta para ter a casa do jeito que ela quer, o ambiente do jeito que ela quer, né? Ao invés de ter que ficar brigando com o profissional para isso, pelo amor, não é sobre isso, né? Então, é por isso que a gente vai feminizar a arquitetura. E quais são as características principais do feminino? É o acolhimento, é a escuta ativa. Mesmo que se diz muito que a mulher fala demais, mas muitas vezes, justamente pela característica de acolhimento, a gente tende a ouvir o que o outro está querendo, está precisando, está sentindo, né? As mães, para conseguirem atender bem seus filhos, têm que fazer muito isso, têm que ouvir e ouvir com todo o seu corpo, não é somente aqui, né? A gente cuida, a gente ouve, a gente acolhe, a gente sente o outro, a gente intui, que é, né, uma coisa a mais, a gente intui, a gente visa o bem-estar coletivo. A gente respeita os ciclos naturais, a gente interage com a natureza, se integra com a natureza. E a gente valida
e legitima. Porque, por exemplo, ó, sua filha vem chorando pra você e fala, ai, me machuquei, não sei o que, você fala, não é nada não. Como não é nada não? Ela tá chorando. Ao contrário, então você tem de acolher, cuidar. E aí até às vezes não é nada não, mas aí você vai lá, dá esse acolhimento, que às vezes é isso que ela precisa e pronto. Tem outros momentos, não, que você vai precisar ver o que é. Então, o que acontece? Você vai validar, não é válido isso. O que ela veio buscar é válido, tudo bem. A gente legitima o que ela está buscando. O que é legitimar? É você falar assim, não, tudo bem. Ela está sentindo, está querendo tal coisa. Nem sempre a gente vai fazer, a mesma coisa serve para o cliente. Mas ela tem alguma razão para estar fazendo aquele determinado pedido. Agora, tem horas que a gente não vai atender e nós vamos explicar o porquê não para o cliente. Né? Às vezes, para a criança, quando é pequenininha, se acolhe e pronto. Né? Às vezes, você fala, não, isso não, e pronto, acabou. Não tem muito o que ficar explicando. Dependendo da idade da criança, você dá uma distraída nela e pronto. Né? Mas no caso do cliente, não. A gente, olha, tudo bem, você está querendo tal coisa e tal. Mas desse jeitinho, não vai dar. Aí você explica o porquê e fala, mas a gente pode fazer desse outro jeito. Te atende? Então, quer dizer, você valida o que a pessoa está falando. O invalidar seria o quê? Ah, imagina, não, isso aí não está na moda não, esquece. Ah, isso não tá na tendência. Dane-se tendência. É alguma coisa que é possível, que não vai afetar a qualidade da obra, o conjunto da obra em termos da saúde, da sustentabilidade, mesmo da estética, porque às vezes a pessoa vai pôr alguma coisa muito nada a ver. Aí, mas isso é muito importante para mim, vamos pôr uma obra muito, muito importante para a pessoa. Aí você faz com que dê certo, né? Mas tem horas que é algo que não dá. Aí você vai explicar o porquê e aí o cliente vai entender o porquê. Se você explicar, olha, eu entendo que isso é muito, muito bom, é importante para você, mas aqui não vai ficar bom por causa disso. Aí você justifica, a pessoa entende. Aí, eventualmente, vamos supor, né, uma obra que é muito grande para tal ambiente. Ou a pessoa abre mão, ou até ela fala assim, não, tudo bem, então vamos ampliar um pouco mais. No caso de um projeto do zero, né? Vamos ampliar um pouco mais. Aí você até sempre fala, mas isso encarece um pouco mais. Tudo bem? Não, tudo bem, porque eu quero isso aqui, é muito importante para mim. Ok, aquilo é legítimo, aquilo é válido, então você acolhe e faz para a pessoa, né? Bom, só que tudo isso começa em quem? Começa em você. Começa no seu autoacolhimento, no seu autocuidado, em você validar em você mesma e legitimar as suas escolhas, as suas necessidades, os seus sonhos. Porque quando você faz isso com você, é muito mais fácil você ser empática também com o seu cliente, com aquela pessoa que está procurando o seu serviço. Só que sempre parte de você. E por quê? Bom, bem-vindas, quem está chegando aí, manda aviãozinho pra galera. Vamos feminizar a arquitetura. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é de Jung, do psicanalista, né, suíço do começo do século passado. E ele dizia assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E, gente, eu vou lendo, não vou alcançar aqui o livro dele, eu tô com o livro do Jung, não, tá aqui, eu tô com uma pilha de livros, tem um livro do Jung aqui, e quanto mais eu leio sobre ele, leio, né, as obras dele, eu vejo como ele tinha muito do feminino e ele validou muito as mulheres. Ele é muito importante, tá, para essa feminização. E o importante não quer dizer afeminar, é feminizar, trazer a qualidade do feminino. Inclusive, eu falei sobre a qualidade, para a gente elevar o nível, quer dizer também dar significados. É no sentido de também trazer os significados. E sobre também de trazer o valor social. Lembra que eu falei, né, de uma das características do feminino é o bem-estar coletivo. E o bem-estar coletivo também engloba conhecer os valores sociais e incluí-los. Também envolve conhecer os significados e incluí-los. Só que cada indivíduo tem seus valores, cada indivíduo dá os seus significados. Mesmo que haja o inconsciente coletivo e haja o campo sistêmico em que nós compartilhamos coletivamente alguns pensamentos, alguns significados, alguns valores. Mas, ainda assim,
a outros como consequência das vivências da pessoa, da história, da família de que ela veio, da comunidade que ela veio. Tem algumas coisas que são específicas da pessoa. Por isso que não dá para eu querer achar que eu sei o que é bom para o meu cliente. Ele sabe como é bom para ele viver. Inclusive hoje, vou dar um spoiler, tá? Eu estava aqui fazendo um teste. Isso aqui, gente, é parte das cartinhas sistêmicas que eu vou ensinar na minha próxima aula da minha formação em arquitetura humanizada sistêmica. Então, estava fazendo o teste aqui para ver se o tamanho vai ficar bom para poder mandar para a gráfica. Fica lindo isso. Porque muitas vezes o cliente não sabe expressar exatamente o que ele quer. Só que a gente abre um campo sistêmico e às vezes o cliente, mas eu não sei o que é isso aqui. Beleza, vamos abrir umas cartas e vem aquela mensagem assim, ó, na lata. É muito legal, é incrível. Teve até, uma vez eu atendi um primo meu e ele escolheu as cartas e veio assim, o mesmo tema, eu pedi, escolhe 3 cartas. E veio o mesmo tema nas 3 cartas. Eu falei assim, não é possível, esse baralho só fala disso aqui. Eu falei assim, então tá. Aí eu abri, esse aqui não é fala tal coisa, esse aqui também não. É porque era primo, eu pude dar uma zoada nele, né? Foi muito engraçado. Ele falou, não, é bruxaria isso aí. Ele fica zoando, né? E eu falei assim, é o campo. Você foi atraído por essas cartas. Porque elas falam do que você precisa, do que está dentro de você e você precisa olhar para isso, né? E o morar é isso também. Isso serve inclusive para a gente, arquiteta, também para olhar. Peraí, é para o cliente, para esse cliente específico. E traz tamanha satisfação real que o cliente retorna. Ele pede outros projetos para você. O cliente indica você para outras pessoas, né? E esse tipo de arquitetura, essa arquitetura humanizada sistêmica, ela serve para todas nós, como eu estava falando no começo da live, arquitetas, designers de interiores, engenheiras, paisagistas, todas nós que interferimos nos ambientes, que projetamos ambientes, podemos usar essa arquitetura, porque é um princípio, ela é um modo de fazer arquitetura e não são regras impostas externas. Então, por exemplo, eu até vou fazer uma aula, né, que minhas alunas vão falar assim, não, isso aí vai ser interessante também, quero saber um pouco mais, mas eu vou falar sobre o Feng Shui também, com algumas das suas regras, mas antes disso, eu ensinei primeiro o Feng Shui sistêmico, que nós vamos usar os ambientes, ou melhor, os guás, como que seria, me fugiu o nome, as áreas do baguá, né? Então, trabalho, saúde, família, amigos, tal. A gente usa isso, mas de maneira sistêmica, de maneira que o cliente vai sentir qual é a área que ele precisa ativar, que é do sistema, igual né, lance das cartinhas que meu primo foi tirando, sai tudo mesmo assunto. Então o cliente, quando a gente abre o campo, ele sente, isso aqui. Tal ambiente, estou sentindo assim, tal ambiente, estou sentindo daquele outro jeito. E aí a gente trabalha, potencializa, traz luz aonde tem sombra e valoriza e legitima o que o cliente está tentando escolher, está querendo escolher, tentando não. A gente tem que deixar realmente ele fazer as escolhas. E aí, óbvio, como técnicas, né, como aquelas que conhecem as teorias e dominam as técnicas, alguns momentos a gente vai ter sim que dar os direcionamentos, como eu comentei anteriormente, mas sem imposição. Você explica, olha, esse não vai ficar bom, mas tem horas que o cliente fala assim, mas eu queria muito. Tudo bem, estou te dizendo que pode ser que não fique bom, mas se você quer, então, é por sua conta e risco, tudo bem? A pessoa, tudo bem, mas às vezes ela fica com a pulga atrás da orelha e depois ela te liga, Thaís, eu vou seguir o que você falou, você sabe o que você está falando. Só que porque ela viu que você teve respeito, não quis impor. É diferente, tá? Então, como é que você faz essa arquitetura? Como é que você faz para ser essa alma humana fazendo arquitetura? Eu elenquei aqui 4 pontos. O primeiro deles é acolher. Acolher o que o cliente traz, o que ele te fala e também deixá-lo à vontade para se expressar. Então você se põe de uma maneira amorosa frente ao cliente. E sempre repito, amoroso não é ser meloso, não é ficar mimimi com o cliente, pegando no cliente. Não. Ser amoroso é você respeitar, se colocar aberto. E se a pessoa às vezes ruborizou, começa assim, não, tudo bem, aqui é teu espaço, a casa é tua, eu quero que fique do seu jeito, então fique à vontade de falar todos os seus sonhos, sabe? A pessoa se abre, ela fala do que ela realmente deseja. Então esse é o primeiro passo.
E aí, o segundo passo, ele é você... Aliás, eu pus 4, mas na verdade podemos desdobrar em 5. O segundo passo é sempre quando você for receber o cliente, você primeiro fazer uma conexão com você mesma, para que você acesse a sua intuição. E aí sim, você entra no passo seguinte, que é conseguir observar o cliente, mas não a observação visual apenas. É você poder olhar, ouvir, não somente palavras, mas tonalizações da voz, para você sentir com todo o seu corpo, sabe? Observar movimentos do cliente. Inclusive, numa aula, eu ensinei os movimentos do olho, o que significa para o cliente, o que ele está falando. Por exemplo, olhei para cá, para a direita, para cima, estou criando imagem. Então, surgiu alguma imagem aí, me conta aí o que você está visualizando. Como assim, bruxaria? Não, é só PNL. Então, quer dizer, tem conhecimentos. Aqui a gente, no intuir, você se abre para sentir além do que todos os sentidos físicos conseguem captar, mas traz também uma atenção plena. E tem essas outras técnicas que a ciência vai descobrindo, que a gente associa também para conseguir cada vez mais conhecer melhor o cliente. Feito isso, a gente usa 2 Vs. O primeiro deles é verificar. Você vai verificar se o que você observou é real, se realmente faz sentido, né? Você observou certo. E às vezes você fala para o cliente, você falou tal coisa, é isso mesmo. A pessoa, e aí tal. Aí desenvolve mais. E o segundo V é validar, que nem eu falei antes, né? Aí você então fala assim, tá bom, então isso aqui, assim, é o que você quer, tal. Vamos lá. E aí você valida isso, colocando isso no projeto. Ao mesmo tempo em que você também fala, olha, tal coisa talvez não funcione assim, assim. Uma das coisas, por exemplo, que eu me recuso a fazer é usar cinza e preto, em fachadas principalmente. Gente, a gente mora num país tropical, que tem sol para dar e vender. Aí você vai lá, faz a casa, pinta a casa inteira de cinza e preto, que absorve calor. Você usa roupa preta num dia quente, durante o sol, você se queima, né? Exceto, dependendo do tecido, tem uns que são fresquinhos, mas a maioria absorve muito o calor. E aí numa casa, beleza, não, mas eu ponho ar-condicionado. Super sustentável, você lá esquentando as paredes e torando o ar-condicionado dentro. Faz sentido, né? E aí então eu explico para o cliente, olha, tudo bem, você pode até gostar, mas isso não é adequado por causa disso. A pessoa, né? Geralmente quando a gente explica tecnicamente algo, o cliente fala, nossa, não tinha pensado sobre isso. Mas eu queria muito pôr um cinza e tal, então. Tá, mas podemos pôr então numa fachada sul, né, que não vai pegar o sol, ou então num ambiente interno, fazer algo ali, ou pôr em algum detalhe, mas não casa inteira. Eu fico doida, fico vendo e falo, gente, o que é que estão fazendo tudo virar preto agora? Não tô entendendo essa moda, enfim. Bora lá. Aí o último passo, aí sim você transformar em projeto, você traduzir tudo isso que o cliente te falou, que você pôde observar. Esperar aí o pessoal voltar, porque eu tava caminhando pro final da live e, enfim, caí, né? Então, assim, uma das coisas que eu tava esquecendo de falar, que é muito importante, a gente observar o cliente e não interpretar, tá? Então, um exemplo que eu dei numa das aulas é assim, o Anderson falou que a esposa dele é uma excelente cozinheira. Aí eu interpreto que a esposa do Anderson ela precisa de uma cozinha super equipada, grande, e enfim, né? Porque ela adora cozinhar. Aí, será que é isso que ela quer no projeto dela? Então, por isso que é importante a gente verificar e validar. Né? Porque senão a gente interpreta e faz, aí fala assim, não, mas eu não quero uma cozinha assim não, pra mim é mais simples, eu cozinho só de vez em quando, enfim. Então, sabe? Aí, ou então, não, você gosta de cozinhar? Então, como você quer a sua cozinha e tal? Eu quero sim, super equipada, tal. Sabe? Então, é importante sempre a gente validar com o cliente o que a gente observou e observar, lembrando que também é audição, né? Tudo que a gente pode captar aqui com os nossos sentidos. Então, a gente valida com o cliente. Importante, então, só para reforçar, é diferente você observar e você interpretar o seu cliente, tá bom? E, então, o que seria esse feminino que eu estou buscando aqui?
que eu estou trazendo é sobre a importância de resgatar o feminino, e esse feminino, ele está também nos homens, que é a capacidade de ouvir, de sentir, de intuir, lembrando que todo mundo tem um pouco do feminino e um pouco do masculino. Claro que, né, as mulheres têm mais do feminino normalmente, um pouquinho do masculino, e os homens têm mais do masculino e um pouquinho do feminino, tá? Normalmente. Então todos nós temos essa capacidade. E aí eu estava dizendo que da frase do Jung, que eu gosto muito de usar sempre, que é sobre a gente conhecer as teorias e as técnicas, mas quando a gente estiver com o cliente, a gente ser uma alma humana, porque a gente vai estar tocando essa outra alma humana, que é cheio de sonhos. E, gente, que é mais precioso do que um sonho para uma pessoa, né? O sonho dela ter a casa dela, ou o sonho dela ter um ambiente, que nem aqui no meu escritório. Eu sonhava em ter um escritório assim, que tivesse bastante plantinhas e tudo mais, né? Tenho aqui alguns elementos afetivos também, sabe? E é um sonho meu. Detalhe que eu mesma pude fazer o meu ambiente. Só que muitos clientes não têm essa noção, e eles nos procuram para isso, para ajudá-los. Só que, ao mesmo tempo, tem muitos clientes que falam, para que arquiteto? Arquiteto só serve para encarecer o projeto, para ter que ficar brigando para fazer o que eu quero. E por quê? Porque, infelizmente, muitos profissionais fizeram isso com a nossa profissão. E a gente precisa, então, justamente trazer esse feminino que acolhe, que ouve, que cuida e que zela pelo bem coletivo. Então, quando eu falo também de bem coletivo, é nós entendermos que nós somos natureza e a natureza somos nós. Então, é extremamente necessário que nossos projetos também sejam sustentáveis, além de tudo. Eu, inclusive, estava falando, né, sobre não fazer sentido para mim, num país tropical, sair pintando de cinza e preto, e eu estou vendo adoidado casas e comércios sendo pintados de preto, e aí vem torando um ar-condicionado dentro. Não é sustentável, né? Esquenta mais, você traz mais calor para dentro, e vai lá e gasta muito mais no ar-condicionado, né? Enfim. Então, essa visão feminina é essa visão ampla, holística. E esse holístico, não somente no sentido esotérico, também né? Nós somos algo além de corpo. Nós somos. E esse ser que anima o corpo é que tem sonhos, é que tem necessidades, tem desejos, tem uma história, tem vivências. E tudo isso precisa ser validado. E a gente só consegue fazer isso se a gente valida primeiro na gente mesmo. Então, foi um dos pontos que eu coloquei. Valide-se, acolha-se. Essa feminização da arquitetura começa em você, no seu próprio resgate, no resgate do seu feminino. Lembrando, então, que eu pus alguns pontos que a conexão do feminino é entre as pessoas, a conexão com a natureza, conexão com a espiritualidade, nesse sentido amplo, né, desse algo a mais, de algo grande que cuida de nós. E essa conexão consigo mesma. E um outro ponto são os conhecimentos e as tradições ancestrais, que muitas vezes também nós somos as guardiãs. Então nós vamos sim cuidar disso que é do coletivo, disso que é da cultura, disso que é das vivências. Então zelando, primando por isso em nossa arquitetura. Então nada de imposições. A gente tem que acolher, tá? A gente tem que ouvir, tem que observar, tem que validar, verificar o que observou, validar, acolhendo tudo que o cliente nos diz, né? Principalmente a gente também prestando atenção nas histórias que esse cliente traz, nas vivências que ele tem. Como foi a casa de infância dessa pessoa? Como foi a casa de infância, não só aquela que ele viveu, né, que o cliente viveu, mas a casa da avó, da tia, dos colegas, que ia mais, né? Então, tudo isso é importante de ser olhado, de ser preservado, de ser acolhido nessa arquitetura. Sempre com esse olhar de pôr o cliente como o centro do nosso projeto. Tá fazendo sentido? Fez sentido tudo isso para vocês? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Já tem feito isso na sua arquitetura? Já tem trazido essa qualidade feminina que preserva, então, os significados e os valores? Lembrando que o significado quem dá é o cliente. E por isso também, quando a gente faz essa validação, né, o cliente, ele nos traz mais isso. Ele expõe cada vez mais os significados que ele dá para os ambientes, para os objetos, enfim, para aquilo que ele quer colocar na arquitetura dele, né, no ambiente dele, na casa dele, naquilo, enfim, que a gente está projetando. Fez sentido? Contem aqui para mim.
E aí, sempre tem um delayzinho, por isso que eu vou sempre esperando um pouquinho as respostas, tá? Isso tudo é o que eu ensino na minha mentoria, que chama Raízes, uma mentoria de arquitetura humanizada sistêmica, em que eu sempre começo por você, né, pela própria profissional. Porque a humanização da arquitetura tem 3 pilares básicos. Você, projetista, o cliente e a própria arquitetura. Que assunto bom de assistir aqui. Ah, que bom, Sabrina, que você gostou. Muito feliz. Então, assim, como eu estava falando antes, né, que essa humanização, a alma humana começa em você começa se validando e depois, com isso, você consegue também validar os seus clientes, certo? Então, na mentoria, a gente olha muito para você. Aí, para ajudar nesse processo todo de conhecimento do cliente, eu acabei incorporando nessa formação, nessa mentoria, também a formação em arquitetura humanizada sistêmica, que eu chamo de Sistemarc, em que eu trago todas essas técnicas de constelação sistêmica, de PNL sistêmica, Feng Shui sistêmico, algumas coisas do Feng Shui tradicional também. Lembrando que algumas coisas a gente só coloca no projeto se o cliente aceita. Mas tem algumas outras coisas que a gente pode fazer sem mesmo o cliente saber. Por exemplo, o Feng Shui defende que se for um sobrado, você não coloca um sanitário em cima da cozinha. Então, você já programa o seu projeto dessa maneira. E o cliente não precisa saber, isso é por causa do Feng Shui. Não, você já fez e normalmente o cliente vai gostar, porque você vai ter esse cuidado de fazer uma arquitetura com uma distribuição espacial muito boa, sabe? Enfim, então, é importante a gente saber várias técnicas, sim, mas sempre validando. O seu cliente, se você fizer algo no projeto e justificar o que você pôs, e o cliente ainda assim não gostar, tudo bem, ele é que sabe, né? O projeto é dele. Então, sempre muito importante você trazer essa validação. Mas, quando você tem técnicas, como eu falei, né, que você sabe argumentar, o cliente muitas vezes fala, não, ok, eu te contratei justamente porque eu confio no seu trabalho, para que fique realmente um ambiente bom, saudável, sustentável para mim. Então, é todo esse processo que resulta numa arquitetura que é humana, que acolhe, sustenta, e que é sustentável não somente no sentido de ecológico, mas também do cliente sustentar aquele estilo de vida. Por quê? Porque é feito com base no estilo de vida dele. Tá? Então, é isso que eu queria dizer. Se você também quiser ser oficialmente uma arqui-humana sistêmica, então manda para mim um direct ou comenta comigo, que a gente conversa, a gente marca um atendimento, né, um primeiro atendimento com você. E aí nós vemos o que já é o ponto, em que ponto você já está. É de uma mentoria, já para ter todo um direcionamento. Para quem está começando ainda na carreira também é muito legal, muito importante ter esse direcionamento, que eu queria muito ter tido, né, no começo da minha carreira, mas não tinha, eu pelo menos não soube onde procurar. E ao contrário, muitas vezes que eu procurava alguém mais experiente para tirar dúvidas, as pessoas, mas eu não posso te falar sobre isso, especialmente quando era precificação, tinha um tabu muito grande. Não posso te falar sobre isso, você é recém-formado, você não vai poder cobrar igual a mim. Enfim, tinha várias coisas. Te contrato, você tem que ver, contrata aí um advogado para fazer com você. Nossa, gente, né? Não dá para compartilhar os conhecimentos. Então existia um grande tabu. E eu não acredito em concorrência. Eu acredito honestamente, verdadeiramente na cooperação, na colaboração. Porque é na união que a gente ganha força. É no bem coletivo que a gente transforma esse mundo e transforma também essa arquitetura em algo que é bom para todos, porque o habitar, todo mundo habita em algum ambiente, né? Inclusive outros seres, né? Os animais, os vegetais, a gente interfere demais, então a gente precisa ser muito responsável com a nossa profissão. Tá bem? Então, é uma honra poder aqui compartilhar os conhecimentos. E se você quiser dar um passo a mais, é só a gente agendar um horário, a gente marca, e aí, se fizer sentido, você entra com uma mentoria maior. Existem alguns que são mentorias mais curtas, direcionadas. E tem também o Sistemarc, que é essa formação em arquitetura humanizada sistêmica, que faz parte dessa formação maior, né, da mentoria. E que eu quero realmente ver muitas arquitetas, arqui-humanas sistêmicas, fazendo muito sucesso, feminizando a arquitetura, que fideliza, sim. Os clientes querem ser ouvidos, querem ser validados e querem morar em lugares personalizados que expressam a alma dele. Tá bom? Que linda! Gratidão pela presença de cada um e cada uma aqui. Um prazer e uma honra.
Convidem mais gente, se gostou. Então fala, gente, ó, descobri a Thaís lá no Instagram. Ela fala de coisas muito bacanas. Vamos transformar a arquitetura na profissão que realmente ajuda a transformar, a melhorar esse mundo, tá bom? Um prazer, uma honra estar com vocês. Até a próxima.